Você não precisa seguir ritmos que não fazem sentido com as suas necessidades e nem com a vida que você deseja, só porque você viu outras pessoas fazendo e dando certo, ou então porque alguém te disse que era a melhor forma de fazer. Eu sou Carol Agni e tô aqui para te trazer uma nova visão sobre criatividade e também bloqueio criativo. O fato é que todos somos seres cíclicos, assim como a natureza é cíclica, nós que fazemos parte dela também somos cíclicos, e naturalmente existem momentos de expansão e recolhimento criativo. Existem aqueles momentos que a gente está mais voltado para fora, que a gente está com essa vontade de se expressar, de conversar, de criar, de se colocar no mundo, mas naturalmente existem os momentos onde a gente está mais recolhido, onde a gente não está com essa energia expansiva, onde a gente quer ficar mais em casa, onde a gente não quer falar tanto, não quer se expor tanto, e esses momentos, normalmente, a gente enxerga como errados. Pelo menos isso acontecia comigo há alguns anos atrás. Quando eu ficava recolhida, eu achava que estava errado. Eu pensava que eu estava sendo preguiçosa, que eu estava procrastinando, e eu não entendia que isso era, sim, natural, dentro do processo criativo, dentro do meu ciclo como um todo, porque a gente não vive só da expansão, assim como a gente não vive só de recolhimento também. E aí, olhando hoje, o que eu percebo? Que nesses momentos onde eu me recolhia, eu não conseguia desfrutar desse recolhimento como um período natural e como essa oportunidade de descansar. Além de descansar, também recarregar as energias, se voltar para dentro, fazer coisas que me fazem bem, que me reenergizam, que me recarregam, e também me organizar internamente, organizar as minhas atividades, organizar os meus próximos passos. Nós vivemos em uma sociedade que supervaloriza a produtividade constante. E aí acontece isso nos momentos de recolhimento. A gente acha que está fazendo algo errado. E o que eu percebo também? Que isso gera um ciclo que vem do recolhimento natural, e aí esse recolhimento natural nos leva a se voltar para dentro, e quando a gente não entende isso como algo natural, como algo importante, a gente se cobra, a gente fica olhando as redes sociais, fica olhando para fora, entra ali na rede e vê que os outros estão fazendo, estão postando, estão criando, e a gente lá, jogado na cama. E aí vem, né, essa frustração através da comparação e que nos leva a um bloqueio criativo. Então esse momento que era para ser um momento só de recolhimento natural do ser humano, que a gente precisa de descanso, né, é importante lembrar isso, se torna um momento de bloqueio. Um momento onde a gente se fecha, se frustra e se paralisa. E aí a gente não consegue, de fato, expressar o que a gente deseja. E é claro que a expansão é, sim, maravilhosa, porque, como eu falei, é esse momento que a gente está se colocando no mundo. E é um momento também que é muito valorizado pelas pessoas. A sociedade valoriza, né? Quando as pessoas estão se movimentando, estão gerando um retorno. Só que os momentos de recolhimento, eles têm igual importância, porque é nesses momentos que a gente tem essa oportunidade de se reorganizar, de olhar para dentro, de entender os nossos próximos passos. Não tem como a gente só viver em movimento, sempre para fora, sempre expansivo, sempre ali, sabe, nesse movimento de ação. A gente precisa também desacelerar, até porque é fisiológico, o nosso corpo precisa de descanso para a gente se recompor, para a gente recarregar as nossas energias e, como eu disse, para a gente planejar os próximos passos e também integrar as coisas que a gente viveu. Existe esse equilíbrio, essa balança invisível, de que a gente vai lá, coloca um projeto no mundo, coloca uma ideia no mundo, manifesta algo, e aí como que a gente vai seguir com aquilo se a gente não se voltar para dentro e fazer também essa análise do que deu certo, do que não deu tão certo assim, do que a gente precisa melhorar para uma próxima, de como aquilo ressoa com a gente, de como que aquilo está sendo processado por nós. Então é isso, é essa balança invisível que existe e que a gente precisa estar o tempo inteiro olhando para equilibrar ela. Claro que nunca vai existir um equilíbrio perfeito, porque a gente alterna entre esses altos e baixos, só que a ideia aqui é que esses picos, tanto o pico do alto como esse vale, né, do baixo, não sejam tão intensos, não sejam tão fortes, para que a gente torne isso um ritmo um pouco mais constante. E aí que entra, né, a gente precisa entender o ritmo que faz sentido para nós, porque o ritmo que faz sentido para mim, definitivamente não é o mesmo ritmo que faz sentido para você. Os seus sonhos não são os meus sonhos. A sua meta de vida é sua.
Não tem nada a ver com a das outras pessoas que você vê por aí. Pode até ter alguma semelhança, mas cada um de nós é muito único. O nosso caminho é muito único, as nossas necessidades são únicas. Cada um tem uma forma de ver o mundo, cada um tem uma forma de viver, cada um tem determinadas atividades no dia a dia, determinados compromissos. Como que a gente vai medir o nosso ritmo e também as coisas que a gente alcança, as nossas realizações, com a régua das outras pessoas? Não existe isso. Por isso que a gente não pode levar tão a sério isso de ficar acompanhando os outros e achando que o ritmo deles pode ser o nosso ritmo também, e que o ritmo deles, de alguma forma, vai fazer sentido para nós. Na verdade, a gente precisa se voltar para dentro, e aí isso acontece através do recolhimento, mais uma vez, mostrando sua importância, para que a gente entenda o nosso próprio ritmo, a nossa necessidade, como, por exemplo, pessoas que vivem da sua arte, que trabalham em casa. Essa pessoa vai ter uma rotina totalmente diferente de uma pessoa que precisa acordar cedo, ir para o trabalho, pegar um transporte público, ou então uma pessoa que trabalha em casa e não tem filhos, e uma pessoa que trabalha em casa e tem filhos. Cada rotina é única e cada ritmo também é único. É muito singular, a gente precisa compreender o nosso próprio ritmo, porque existem muitas crenças por aí também, e às vezes a gente vai trazendo essas crenças como se fossem nossas, de tanto que a gente já ouviu na infância, na adolescência, durante a vida, e às vezes a gente nem acredita naquilo de fato, só que a gente integra, né, e aquilo se torna nosso, se torna a nossa crença e guia os nossos comportamentos, as nossas ações e os nossos resultados. E é isso, às vezes a gente tem essa crença de tipo, preciso acordar cedo, preciso acordar às 6 da manhã, 8 da manhã. Só que, tipo, para algumas pessoas isso pode fazer sentido, pode ser bacana, pode ser super interessante, mas para você talvez não faça. E tá tudo bem se na verdade a sua rotina for invertida. Se você trabalha de noite é quando você tá mais inspirado, é quando tem silêncio, é quando não fica recebendo mensagem no celular, tá todo mundo dormindo. E é o momento talvez que você consegue trabalhar e aí de manhã você dorme. Por que que isso tá errado, sabe? Então a gente precisa estar o tempo inteiro revisando e entendendo essas crenças, esse inconsciente coletivo e como que elas nos afetam. Sabe? Como que a gente traz isso para nós e isso vai afetando os resultados que a gente tem. Por isso, de novo, você não precisa seguir um ritmo que não faz sentido para você, que nem tá alinhado com o que você deseja para sua vida, só porque outras pessoas estão fazendo, ou porque seu pai, sua mãe, fulano disse que você tem que fazer porque assim é melhor. Você precisa testar, você precisa validar o que faz sentido para você, dentro dos seus próprios ciclos, dentro dos seus próprios ritmos. E aí você precisa entender isso em primeiro lugar. Entender seus ciclos, entender seus ritmos, não ficar se comparando, e aí você consegue produzir com muito mais qualidade, consegue colocar as suas coisas no mundo com muito mais clareza, com muito mais certeza, sem essas comparações, sem essas frustrações e com menos bloqueios criativos, porque você entende que nesses momentos de recolhimento, definitivamente não é um bloqueio, é só o recolhimento. Não quer dizer que você tá bloqueado, que você tá travado, que você não tá conseguindo criar. Não, são só alguns dias, 5 dias mais recolhido, 5 dias que você tá descansando um pouco mais. Não quer dizer que você tá há 1 mês travado e não conseguindo fazer nada. Só que aí se você não acolhe, se você não aceita esse recolhimento como algo natural, aí sim você pode cair em um bloqueio de 1 mês, 2 meses, 3 meses. No meu caso, né, que sou artista, sem criar, sem pintar. Então, é importante fazer esse movimento de expandir e se recolher, entender ambos como partes importantes e igualmente importantes, entender como que você reage quando você expande, o que que você pode estar fazendo e como que você reage quando recolhe também. Quais são as atividades que você pode fazer em cada momento, como que você pode se planejar, se organizar e às vezes entender também se esses ritmos, esses ciclos seguem certos padrões, porque principalmente para pessoas que menstruam, a gente sente muito esses altos e baixos, essas oscilações, e existe um certo padrão ali, entende? Então pode ser que no seu ciclo criativo também exista um padrão. Pode ser que existam determinadas horas do dia que você produz melhor, pode ser que existam determinados dias da semana, determinados meses, sabe? Determinados momentos do seu ciclo, determinadas luas.
Tudo é possível, só que precisa desse movimento de autoobservação, de consciência e de olhar menos para fora e se comparar menos com o que as outras pessoas estão fazendo e que pode sim estar dando certo para elas, ou talvez elas nem estão mostrando as partes que não estão dando tão certo assim. E você tá aí, acompanhando e olhando, achando que tá tudo perfeito. Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo em um momento onde eu tô totalmente expansiva. Hoje eu já gravei 2 outros vídeos e mais esse. É o momento que eu tô disposta a falar, me colocar para fora. Estou em expansão, estamos em uma lua crescente, inclusive agora, e dentro do meu ciclo também pessoal, também estou em um momento expansivo. Só que quem garante que eu vou estar assim expansiva daqui a 2 semanas? Talvez não. Talvez o meu ciclo me leve para um momento mais recolhida. E aí é óbvio que eu não vou estar aqui falando com as pessoas, gravando vídeos, me expondo dessa forma, porque eu vou estar em um movimento mais interno. E você não vai estar vendo, porque eu vou estar no movimento mais interno. Então a gente acompanha muitos movimentos de expansão das pessoas, e aí a gente cria essa falsa ilusão de que a vida é expansão pura. E claro, a gente está sempre expandindo, mas o recolhimento também faz parte dessa expansão mais ampla, né? De expandirmos como ser humano, de evoluirmos, crescermos. O recolhimento também está incluso nesse pacote. O processo criativo, ele envolve todas essas nuances entre a expansão e entre o recolhimento. Mas é isso, é importante que a gente tenha esse cuidado, esse acolhimento, essa empatia com nós mesmos, quando a gente olha para os nossos processos, olha para a nossa rotina, olha para as nossas necessidades e entende que é muito único, que não é igual a das outras pessoas. E aí a gente se acolhe e faz da forma que é melhor para nós, dentro também do que a gente deseja, do que a gente sonha, porque existe isso também, de às vezes a gente pegar muito o sonho do outro para nós. E às vezes nem é o nosso sonho, mas a gente tá vendo o outro realizar, parece tão legal, mas não é o nosso sonho. E eu já quero dizer que no dia 19 de março vai acontecer um encontro onde a gente vai falar sobre ciclos criativos e aí aprofundar sobre tudo isso que eu falei aqui e muito mais, entendendo os ciclos da natureza, os nossos próprios ciclos, entendendo os nossos ritmos, entendendo mais sobre esse processo de bloqueio e sobre a criatividade como um todo. Se você tem interesse em participar, me conta aqui nos comentários que eu te envio o convite. É isso, espero que você desfrute dessa reflexão de alguma forma, que te alcance e faça sentido em algum nível e possa te auxiliar nos seus próprios processos criativos. E em breve espero retornar aqui para aprofundar mais sobre os temas de ciclicidade, criatividade, criação artística e muito mais. É isso, e até a próxima!